Pronto, já está gravando, né? Gente, hoje é dia 14 de maio de 2021. Essa é a terceira sessão do nosso seminário interno de prática de pesquisa em História e Educação. Hoje a gente tem como convidada a professora Marcela Albani. Obrigada, Marcela, por ter topado. Muito obrigada. Eu vou apresentar a professora para vocês. A Marcela é pós-doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em História pela Unirio, foi orientada pela Keila também, né? Sabe que eu só fui juntar isso há pouco tempo, que eu também fui orientada pela Keila, mas foi no mestrado. Mestre em Educação, especialista em Tecnologia da Informática aplicada à educação e graduada em História pela UFRJ também, que nem eu. Foi assessora pedagógica na área de História, Filosofia e Sociologia, atuou como professora da Educação Básica, docente substituta de Prática de Ensino e Didática de História na Faculdade de Educação da UFRJ e docente convidada do curso de especialização Saberes e Práticas do SESPEB, né, da UFRJ, no módulo Debates Contemporâneos sobre Mídia e Tecnologia. Foi bolsista CAPES do Programa de Iniciação à Docência, PIB de História, da UFRJ, durante a graduação, e bolsista CAPES do Programa Observatório da Educação, OBEDUC, da UFRJ. Durante mestrado, tendo atuado como avaliadora do MEC dos livros didáticos de História no Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, pesquisa sobre ensino de história, história digital e humanidades digitais, sendo membro do Laboratório de Ensino de História e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do grupo de pesquisa Memória Digital, Arquivo e Documento Histórico no Mundo Contemporâneo da Unicamp. Marcela também acabou de lançar um livro que é a tese dela de doutorado, não é, Marcela? Sobre ensino de história e mídias digitais. Então, e também é a quem coordena, junto com a professora Vitória Azevedo, o bate-papo Ensino de História, que vocês todos assistiram e que foi basicamente a base, né, do nosso curso. Muito obrigada, Marcela, muito obrigada mesmo, estou muito feliz com esse encontro, cada vez que um topic vem aqui eu fico muito feliz, e agora eu vou desligar meu microfone e passar para você, tá bom? Então, boa tarde para a turma, boa tarde para todos e todas, especialmente a professora Daniela, a quem eu agradeço imensamente o convite, a confiança, o carinho. A gente gosta de reforçar que esses espaços são espaços de afeto, de amizade e de uma parceria de trabalho, né? Porque entendo que a formação do historiador, a formação do professor de história precisa passar por essas redes, por essas trocas, por esses encontros. E já que temos a oportunidade hoje de fazer isso online, que a gente faça bom proveito mesmo desse tempo. Eu estou aqui bastante ansiosa para ouvir vocês, né, dentro do que vocês vêm estudando, do que vocês vêm se preparando, do que vocês vêm pesquisando. É literalmente uma troca, gente. Acho que o momento que a gente oferta alguma coisa no sentido da experiência, da bagagem de pesquisa que a gente tem, mas que a gente também sai dessas aulas, qualquer aula, né, Dani? É um espaço da gente também receber um monte de coisas, né? Um monte de referências, de autores, de criatividade, né? Então, eu particularmente gosto bastante de trabalhar com jovens, porque eu acho que vocês trazem, assim, esse olhar sensível, esse olhar contemporâneo que é importante também para as nossas práticas. Então, estou com vocês aí para ouvir, contribuir, colaborar, mas principalmente para que a gente realmente celebre, né, Dani? Acho que um espaço de criar é um espaço de celebrar também aquilo que a gente consegue desenvolver, sempre tendo essa abertura, né, a melhoria, a ampliação do olhar, enfim, então estou aqui para isso. Obrigada. Antes de eu passar para os meninos e meninas que vão apresentar hoje, eu vou contextualizar, né, que foi foi uma disciplina remota, né, nesse período da pandemia,
e eles assistiram, a gente teve um conteúdo, né, que foi, a base dele foi todo através do bate-papo ensino de história, mas que eu selecionei alguns temas gerais que eles podiam trabalhar e, ao mesmo tempo, um tema puxar o outro. Não? Então, tinha a história dos games, e tinha, né, história pública, mas tinha história indígena, afrodescendente, 10.639, né? Então, eles podiam cruzar um tema com o outro. E acabou que ficaram esses 6 trabalhos. Então, e a proposta nossa era que eles conseguissem, a partir das leituras, das discussões das lives, que eles conseguissem propor, é a primeira vez que eles estão, eu acho que é a primeira vez, né, que vocês fizeram um projeto estruturado de pesquisa, não é? Então, mas além desse projeto, eles pensaram num projeto de pesquisa e num produto, né? Então, a ideia é que eles fizeram em grupo, mas a ideia é que essa metodologia, né, que eles usaram e a forma como eles pensaram e essa prática deles elaborarem um projeto possa ajudar, inclusive, no processo deles de monografia, né? Porque daqui por diante tudo vai ter que saber fazer o projeto para poder tocar, né? Então, é isso. Aí o que eles vão te apresentar é um projeto, tá bom? E só uma observação, Dani, que eu esqueci de falar, agradecer à universidade, né? Eu tenho bastante carinho, você já falou lá no início, pelo estado de Rondônia, tenho uma irmã que mora, que trabalha aí, pude conhecer, já conheci Porto Velho, a capital, eu já conheci também um pouco do interior, e esse é um movimento que eu tenho tentado também defender na minha prática, né? Eu venho do Sudeste e eu acredito que a gente cada vez mais precisa sair das nossas casinhas, dos nossos núcleos, e a gente sabe que isso no Brasil é uma luta política, para conhecer outros pesquisadores, outros jovens pesquisadores em outros estados, em outras cidades, né? Então, bastante... Eu até brinquei, né, Dani, lá na postagem nas redes sociais, que Rondônia tem um lugar bem especial, de verdade, assim, no coração, porque é a região norte, né, do Brasil. Acho que o Sudeste ainda precisa conhecer muito do que é feito no interior, norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, né? A gente fica muito restrito aqui ao eixo sudeste-sul e é altamente politicamente importante essa troca. Então, agradeço mais uma vez aí por estar tendo a chance de sair das minhas ignorâncias e conhecer um pouco mais das pesquisas fora do lugar de onde vem. Isso é essencial, Marcela. Eu sempre falo para eles, né? Porque eu que vivi esse momento de mudança, né? Eu vejo o quanto o Sudeste não sabe daqui e o quanto eles não sabem de lá. Então, aproveitar que hoje, mesmo sem a pandemia também, né? A gente tem a possibilidade de assistir esses recursos, né? Da internet e tudo mais, para colocar esses espaços em diálogo. A gente sabe muito do Sudeste, Sul e Nordeste. O Norte e o Centro-Oeste ficou completamente isolado mesmo. Então, falando isso, no bate-papo no próximo mês de junho, a gente vai ter 2 colegas que vêm da região Norte, né? Um atuou na Federal do Amapá e um outro que vem da educação básica da cidade de Belém do Pará. Na verdade, eu acho que ele não está na capital, ele está em Ananindeua, eu acho. Então, na região norte também. Então, não estou só por falar, né? A gente está realmente tentando cada vez mais integrar, interagir com essas diferentes vozes e pesquisas que são feitas no país todo. Esse daí eu sinto dos dois lados, né? Eu sinto dos dois lados. Então, bom, eu faço o maior esforço, todo mundo sabe, né? Então, esse mês eu estou movimentando 8 ou 9 professores, só esse mês. Mas vou passar para... Hoje deixa eu ver se eu gravei. Hoje é a Camila, o Demétrios, o David e o Jorge Lucas. Tem mais alguém? Não, né? E o José Carlos. José Carlos, desculpa. Tá? Então, eu vou passar para vocês, tá, gente? Vou desligar aqui o microfone, vocês fiquem à vontade. Oi, boa tarde. Eu vou colocar para apresentar aqui. Rapidinho.
Se tiver dando algum erro, tiver travando muito, porque meu computador é péssimo, aí vocês me avisam, eu passo para o José Carlos apresentar, tá bom? Tá aparecendo certinho? Eu não consigo ver, tá aparecendo certinho? Tá. Agora tá. Aí, beleza, vamos lá. Bom, boa tarde, meu nome é Camila Savenhago, eu sou uma das componentes do grupo, né, e a gente, hoje, por questão de tempo, a professora apresentou todos os componentes, mas a gente não vai conseguir falar todo mundo junto, né. Então, quem vai falar hoje sou eu, Camila Savenhago, o grupo optou por essas duas pessoas, e meu amigo ali, Demetrios Estevam. Mas o nosso grupo, como a professora disse, é composto pelo José Carlos, que está ali com a câmerazinha aberta, o David também que está aí, e o George. Somos nós 5. Bom, o nosso projeto, ele leva como título Jogando com a História de Porto Velho, né? E esse é o título geral do projeto que a gente deu dentro do projeto que a professora fez, que se chama Currículo em Ação. E aí, a partir desse título, a nossa proposta foi desenvolver um jogo acerca de, como a professora explicou, das lives que a gente assistiu, que a nossa foi a da Cristiane Bareta, sobre a permanência das noções oitocentistas, né? E com isso também a gente trouxe o texto, se embasou no texto do Manuel Salgado, que é sobre... Nossa, esqueci. Nação-nacionalismo, isso. Nação-nacionalismo, texto do Manuel Salgado. Então, essas foram nossas duas principais bases para desenvolver o projeto, né? E aí o Demetrios vai apresentar um pouquinho da nossa síntese. E aí, gente, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir, né? Tá tranquilo? Tá, então vamos lá. Bom, aqui nessa primeira parte, né, a gente vai falar uma coisa mais geral, né, do que a gente usou, né, se baseou também para fazer o projeto em si, né, eu vou falar um pouco e bem rapidamente também, né, já que a gente não tem muito tempo, né, então a gente vai exemplificar, né, qual a nossa proposta, né, ela é um projeto da disciplina de pesquisa e prática, de prática, pesquisa, história e educação, né, e ao longo da nossa apresentação, a gente vai falar os nossos métodos, nossos objetivos, nossas justificativas, relacionando sempre com essa problemática central, né, que é tratar alguns conceitos voltados à nação e nacionalismo que estão presentes no ensino de história aqui de Rondônia, né. Então, assim, após alguns debates com o nosso grupo, a gente chegou a um consenso que nós iríamos realizar um jogo, né, usando essa temática, e queríamos também converter isso em formato de um jogo, que é o nosso produto final, né, e como está aí no slide para vocês, é um jogo chamado Cara a Cara, né, mas a gente vai acabar exemplificando ele mais para frente. Aí pode passar, Camila. Bom, aí aqui na introdução, né, a gente analisa a nossa introdução, sempre levando em consideração a compreensão, né, da história regional, uma questão que envolve sempre a construção de identidades, e como isso é importante quando a gente fala também de âmbitos educacionais, né, então para isso a gente teve o grupo, né, a gente teve a percepção de não tratar apenas uma história de heróis, né, mas também atrelar isso tudo a uma questão onde a gente consiga articular multiplicidades de sujeitos que compõem as histórias daqui da cidade, né, e como está aí no slide, espaço de múltiplas identidades que compõem diferentes histórias e que dão origem à cidade. E é claro que a gente pensou nisso porque a gente vê e a gente percebe que existe aqui no estado de Rondônia uma história que acaba enaltecendo muitas figuras e acaba colocando, assim, para o lado outras histórias que também são bem relevantes, né, e como um exemplo de grandes figuras que compõem aqui o estado, a gente tem, né, uma muito famosa que é a Marechal Rondon, né, e a Camila ela vai falar um pouquinho aqui sobre essa proposta, né, esse conceito relacionado à história vista de baixo. Então, essa é a nossa proposta central, o que amarra todo o nosso projeto, né? Fazer com que a história que a gente está apresentando no jogo, no nosso produto, ela parta desse conceito, né, dessa corrente historiográfica, que é a história vista de baixo, que inclusive a gente, como grupo, não conhecia, a professora que apresentou para a gente, e para os colegas que talvez possam não conhecer, a história vista de baixo ela é uma corrente que ela veio da Inglaterra, acho que ela foi cunhada cunhada é a palavra certa para se usar, eu acho, pelo historiador Edward Thompson, e ela, em suma, ela visa dar um protagonismo, contar a história das culturas populares, né, do que o Edward ele chama que não tiveram sempre um protagonismo na história. Então, a exemplo do que o Demetrios explicou, a gente não vai contar só a história do Marechal Rondon, a gente vai contar outras histórias que também compõem a região, que também compõem a cidade, participam desse processo de múltiplas identidades, né, como os barbadianos, como em si as histórias dos senegalistas, por exemplo, e não só de quem estava à frente, entre muitas aspas, assim. Então, essa é a proposta que amarra bem o nosso projeto e
significa o que a gente quer dizer com ele, né? O que a gente quer trazer com ele. E aí, nesse sentido, a gente traz o trabalho, como está explicado no slide, para fazer com que a gente exponha outras narrativas históricas que escapem desse projeto centralista, que foi da forma que a gente chamou. E com isso, a gente vai destacar as construções de diversas identidades e também tentar desmistificar essa história construída aqui na região, porque ela cria uma memória que ela é militarista, né? Uma memória que ela não dá admissão de outros sujeitos presentes na história. Tanto que quando a gente está estudando a história de Rondônia no ensino médio, a gente sabe dessas figuras principais e não lembra de muitas outras, né? Eu só conheci os barbadianos por causa desse projeto, não vou mentir, não sabia da história deles antes. O Zé Carlos fez a pesquisa dos barbadianos e aí eu, ajudando a fazer o constituir o relatório com os meninos, eu vim conhecer a história deles agora. Então, a prova viva de que eu não conhecia, né, essa história e que o projeto é importante nesse sentido. Por isso que é necessário a gente fazer... criar essas narrativas, expor essas narrativas, na verdade, porque elas já existem, né? Bom, essa parte aqui dos fundamentos teóricos, ela é mais tranquila, né? A gente... na verdade, eu vou ler o que está escrito aqui no slide primeiro para ficar mais tranquilo. O referencial teórico, ele se resume na utilização dos conceitos de nação e nacionalismo, que a gente vem falando, apresentados no texto Nação e Civilização nos Trópicos, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma História Nacional, de Manuel Salgado, visando discutir a permanência dessas narrativas centralistas que buscam ser hegemônicas no ensino de história regional e desconstruir essa utilização que nos remete aos discursos do século XIX. Bom, aí a gente usou, né, como base principal, né, a ideia empregada nesse artigo, e foi a partir daí que a gente viu que essa perspectiva ela denota sentido numa didática e metodologia do ensino de história aqui de Rondônia, e foi por isso que a gente resolveu tratar desse assunto, né? Mas outras fontes também foram utilizadas, a gente também utilizou o Cici Bittencourt, acho que não tinha como ser diferente, né? Quando se trata de ensino de história, a gente também acabou usando alguns livros, né, de professores da Universidade Federal de Rondônia, né, na área regional, na área que compõe também a história da Amazônia, né? A gente tem o professor Marco Teixeira, tem o professor Dante, e dentre outros também, né? A gente também acabou trazendo uma perspectiva de um projeto de intervenção pedagógico, mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Camila, seu microfone. Falei que só, cara, desculpa. Peripécias do ensino remoto, enfim. Agora a gente já explicou um pouco do nosso projeto, da nossa ideia, né? E a gente vai partir agora para o nosso produto, que se originou do projeto, da nossa ideia. Então está aqui explicitado os nossos materiais e métodos, né? E o nosso jogo, que é inspirado, como o Demetrios disse, no jogo Cara a Cara, que já é um jogo existente, ele ficou constituído de 5 etapas. Sendo a primeira etapa dela, o que eu vou fazer com vocês agora. O que eu faria com os alunos, eu vou fazer com vocês agora, porque muitos não conhecem o jogo, né? Então, a primeira etapa, ela se constitui da explicação da dinâmica do jogo. Como funciona o cara a cara? Esse aqui é o tabuleiro, que se constitui o jogo cara a cara, né? São várias peças, vários personagens, e o tabuleiro ele fica constituído dessa forma, é assim que se joga. O tabuleiro azul é um jogador e o vermelho é outro. Então, vamos supor que eu estou com o tabuleiro vermelho e estou jogando usando o tabuleiro vermelho, e o Demetrios está jogando o tabuleiro azul. Aos 2 pontos tem 2 cartas cinzas. Essas cartas cinzas, os alunos, os jogadores, eles tiram no começo do jogo, e essa carta é quem eles vão ser. Então, lá ele está aparecendo, eu sou uma mulher de cabelos loiros. O Demetrios, ele vai ter que acertar que eu sou essa mulher de cabelos loiros. Então, no decorrer do jogo, ele vai me fazer várias perguntas. Ele vai me perguntar, você é mulher? Eu vou dizer sim. Então, no tabuleiro dele, ele vai abaixar todas as peças que são homens, porque, afinal de contas, eu disse que sou uma mulher. Aí ele vai fazer outra pergunta, você usa óculos? Eu vou falar não. Então ele vai abaixar todo mundo que usa óculos, entendeu? Todo mundo que não usa óculos. E assim sucessivamente. E aí ele pode esperar, fazer as perguntas, esperar que se sobre, sei lá, 2 a 3 personagens e tentar chutar, ou ele pode abaixar todos até que se sobre só um e ele fale, você é essa mulher loira, esse é o seu personagem. E aí acaba o jogo. Então, essa é a dinâmica central do cara a cara. E aí a segunda etapa, ela se constitui da distribuição de cards, que a gente optou por fazer essa distribuição exatamente pelos alunos não conhecerem muitos dos personagens que a gente vai utilizar nesse jogo, né? Porque a gente não vai colocar uma mulher loura que não tem nada a ver com a história de Rondônia, a gente vai colocar outros personagens, que não são só personagens, mas também são lugares, locais de memória e etc.
Então, o que são esses cards? A gente fez um desenhozinho, uma estrutura, um molde, de como vai ser esse card, né? Então, ele tem um frente e verso, ali em cima está o nome, e aí tem uma imagenzinha breve, só para ficar bonitinha, e aí vem as características. Nessa característica são destacado o nome, a localização, a importância, e aí embaixo tem uma breve descrição sobre a história, né? Do personagem ou do local de memória. Porque esse conceito do local de memória, ele é importante para o nosso jogo, porque como a gente trouxe aqui, a gente visa escapar dessa narrativa centralista. Então, a gente não pegou só personagens, como que o Demetrios falou, de Marechal Rondon, então os Barbadianos, que também são um conjunto, então se constituem como personagem, né? A gente pegou também a Flor do Maracujá, por exemplo, que é um arraial, uma festa junina tradicional aqui, da história de Porto Velho, que todo mundo já bem conhece, e ela se manifesta como um local de memória, ela não é uma personalidade histórica, né? E aí a gente fez aqui uma simulação de um dos cards. Nesse card a gente está usando um dos personagens que a gente vai utilizar no jogo, que a gente escolheu para utilizar, que é a comunidade indígena Caripunas de Rondônia. Então a gente tem no primeiro card uma imagem, e aí no segundo card as informações, né? Eu vou ler só para vocês ficarem mais cientes de como está dividido o card. A gente tem ali o tipo, aí o tipo é uma personalidade, o tipo ele pode ser a personalidade ou o local de memória. Aí tem a autodenominação, que é a Ré, a localização, Rondônia, família linguística, Tupi-Guarani, e tem uma breve descrição que eu vou ler também. A história dos grupos indígenas da região do Rio Madeira foi atravessada pela ferrovia Madeira-Mamoré e pela exploração da borracha no século XX. Os Caripuna ficaram mais conhecidos na mídia da época e nos registros posteriores como os impactados de modo mais contundente por esses empreendimentos do homem branco e nos territórios tradicionais indígenas. E aí esse é o card que a gente vai utilizar juntamente com o tabuleiro do jogo. Aí a terceira etapa se constitui do início das partidas, que é dada o início da partida, se começa o jogo. A quarta etapa da conclusão das partidas, alguém vence, alguém perde. E aí quando alguém vence, alguém perde o jogo, o Demetrios descobriu que eu sou uma mulher branca loira, aí a gente parte para a última fase, que é a fase 5, que a professora até que sugeriu, a gente não tinha pensado antes, e aí a gente achou legal de fazer, porque é a etapa da leitura das notícias. Que, vamos supor que o Demetrios ele tirou mesmo os Caripunas de Rondônia, e eu adivinhei que ele é o Caripuna de Rondônia. E aí a gente vai ler uma notícia sobre os Caripunas de Rondônia em uma fonte histórica que a gente pode ter, que no caso a gente pensou no jornal Alto Madeira, que é um jornal importante aqui da região, né? Aí a gente consultaria esse jornal através da Biblioteca Nacional e a gente leria uma notícia com os alunos, para eles terem um contato maior, não só com o jogo, mas também com a fonte histórica, que é o jornal, né? E assim se encerra as etapas do jogo, né? As 5 etapas. Aí, a partir disso, ainda falando do nosso produto, a gente tem aqui, para mostrar para vocês, quais os personagens que a gente escolheu, né? Foram 15 personagens, que eles, como eu disse, se dividem entre personalidades e locais de memória. E aí a gente tem uma diversidade ínfima aqui. Tanto que fazem parte do, abre aspas, projeto centralista, porque afinal constitui a história do território rondoniense, mas também algumas outras histórias, como os dos Barbadianos, como a da Aurélia Benfield, como, o que mais? A Real Flor do Maracujá, os indígenas caripunas, o bairro Mucambo, que constituem aquela história vista de baixo, que foi o que eu trouxe lá no começo, né, que a gente apresentou. E aí, deixar um pouquinho para vocês verem aí quais são os nossos personagens. Tem bastante nome conhecido, como o Jonatas Pedrosa, né, Percival Farquhar, enfim. Aí a gente trouxe aqui algumas imagens, só para a caráter de contextualização mesmo, que eu não estava esperando que a professora conhecesse a história de Rondônia mais a fundo, assim. Aí a gente trouxe algumas imagens. Na primeira imagem, a gente tem uma fotografia não tão recente, uma fotografia antiga, né, das 3 caixas d'água, e uma fotografia mais recente. Na segunda, a gente tem uma imagem da construção do Colégio Dom Bosco, meu Deus, desculpa, tô falando bem rápido por causa do tempo, né? E aí, na segunda, a gente tem uma imagem também antiga do Colégio Dom Bosco e uma imagem mais atual. Aí, aqui nessa segunda imagem, né, a gente tem uma edição do jornal Alto Madeira. A gente já fala bem rápido, porque é por causa do tempo mesmo. Aí, a segunda imagem é o cemitério da Candelária, as mulheres ali que compõem a ONG Filhos do Boto, né, nunca mais. E a última aí esse pessoal com esses trajes coloridos, a Flor do Maracujá, né, o Arraial Flor do Maracujá.
Aí aqui algumas personalidades, né, que a gente apresentou alguns locais de memória, e aqui a gente trouxe a imagem de algumas personalidades, que a primeira é a Aurélia Benfield, a segunda é Jonatas Pedrosa, a terceira Percival Farquhar, e a quarta uma imagem representando os barbadianos. Aí com isso, apresentado o nosso objeto, nosso produto, a gente vai partir agora para o resultado e a discussão. Gente, já estamos perto de finalizar, tá? Então, peraí, precisa, tá? Eu juro que vai ser no tempo mesmo. Bom, nessa parte dos resultados e discussão, né, assim como está aí no slide, para vocês, a gente percebeu a necessidade, né, de trabalhar e ver esse trabalho como projeto de intervenção pedagógico, porque ele vê uma situação, um problema, e a partir disso tem por objetivo intervir positivamente nessa questão, né? Acho que pode passar, Camila. Não, deixa eu voltar aqui, porque eu ia falar uma outra coisa, acabei esquecendo aqui, né? A questão voltada ao projeto de intervenção em si é porque a gente trabalhou também com essa questão de um projeto de intervenção pedagógico, porque, como eu disse, a gente vê isso, né, tem por objetivo intervir positivamente nessa questão, né? Esse termo, intervenção pedagógico, ele vem de Magda Damiani, né? Ela fala o seguinte, né? Ela é uma mestre em psicologia educacional e também doutora em educação. Ela fala o seguinte: entende-se que a intervenção pedagógica são investigações que envolvem o planejamento e a implementação de interferências destinadas a produzir avanços, melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que dela participam, né? Agora, falando mais em nome do grupo mesmo, a gente realmente percebeu que é urgente essa mudança relacionada ao ensino de história regional, em função dessa predominância muito grande, né, de um caráter militar, principalmente, né, de uma história excludente, que, visto que, por exemplo, não aparece muito a questão da história das mulheres, por exemplo, né, na construção da cidade, pouco também é falado sobre os barbadianos, e isso mostra, né, a força de uma narrativa hegemônica, né, presente nesse âmbito educacional e também cultural daqui do Estado, né, o que muitas vezes, quase sempre também, né, não permite essa construção de novos saberes, né, de uma história, e assim, aí pode passar agora. E aí, só para finalizar mesmo, né, eu vou falar agora mais essa conclusão, assim, para deixar mais amplo, né, a ideia do grupo, né, o que o pessoal do grupo em si pensou. Aí eu vou ler que está aqui. A partir dessa percepção da necessidade de mudança, o grupo almejou essa forma diferente de dinâmica dentro de sala de aula, para que os alunos percebam que existem outros agentes pertencentes à história e que eles também devem ser trabalhados e citados em sala de aula. Após muitas conversas, chegou-se à conclusão de que o estado de Rondônia na história tem um pensamento muito forte voltado para a questão de nacionalismo, o que, de certa forma, acaba ofuscando agentes e sujeitos que fizeram e fazem parte da história local. Aí, com isso, a gente finaliza. Camila, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar um pouquinho, tem tempo mesmo. Né? Eu sabia, né? Por isso que eu perguntei, é sempre assim, tá, gente? É bom perguntar. O Demetrios falou, silêncio, falou. O Demetrios falou da conclusão, a gente explicou nosso objetivo e tal, que a gente teve percepção. E eu queria só comentar um pouco mais de uma forma informal, assim. Quando a gente estava fazendo as reuniões para decidir o que a gente faria, a gente já foi para a primeira reunião sabendo que a gente faria um jogo, né? Só que o que a gente ia desenvolver? E a gente estava pensando em um jogo de tabuleiro, porque ninguém tem conhecimento profundo de programação para fazer realmente um jogo, né? Que se vai jogar online. Aí a gente pensou no jogo de tabuleiro. E conversando ali, a gente falou, não, vamos colocar um personagem para que a gente jogue o dado, o personagem ele ande o tabuleiro e parem, por exemplo. Ele jogou o dado, caiu no 3. Aí ele mandou 3 casinhas e caiu em uma tribo indígena caripuna. Aí com isso, leria uma notícia, ou então se falaria sobre os indígenas caripuna. Só que aí a gente entrou em várias ciladas, assim. Porque quem vai ser o personagem que vai andar no mapa? Aí a gente pensou, na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí tá, mas por que a gente escolheu a Estrada de Ferro a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Isso já constitui um significado, né? Ela ser o personagem principal que tá andando pelo tabuleiro. Aí a gente falou, não vai ficar muito legal. Aí, o que a gente faria? Tá, só passou pela tribo indígena Caripuna, a gente leu e andou. Não tem um significado maior ali, né? Não vai se discutir mais. Aí, a gente virou até uma piada, porque a gente chega... joguei o dado, caí na tribo indígena, o que eu escolho? Virar amigo deles ou colonizar? Não tem como fazer um jogo assim,
levar para a turma nessa proposta, né? E aí fica um pouco mais complicado, porque a gente não tem um conhecimento acerca da construção de um jogo, né? Mas a gente entende das narrativas, então a gente não queria colocar um personagem central para andar no tabuleiro. E aí, conversando, acho que foram 3 ou 4 reuniões, não lembro, o George, que é o nosso amigo que tá ali, ele deu a ideia de a gente usar o jogo cara a cara. Eu não lembro o contexto, porque a gente fala demais, mas ele deu a ideia do jogo cara a cara. Aí eu já conhecia o jogo cara a cara, os meninos não conheciam ainda. Eu falei, caraca, George, vamos, muito legal. E ele escolheu o jogo cara a cara, porque ele dá uma profundidade um pouco maior, assim, porque eu tô ali com o meu personagem, eu olho pra tribo indígena Caripuna, é o meu personagem, o Demetrius vai ter que adivinhar. O Demetrius não sabe bulhufo sobre a tribo indígena Caripuna. Ele vai ter que dar os pulos dele para saber quem que são os caripunas, para saber uma característica dos caripunas, para saber pelo menos a denominação, a língua, né, a família. Então ele vai ter que conhecer aquele personagem. E aí com isso a gente decidiu que seria o jogo cara a cara que faria a gente atingir o nosso objetivo, né, de mostrar essas outras narrativas e enfim. Mas foi isso o nosso processo de escolha do jogo. E meu slide sumiu aqui e essas são as nossas referências. As nossas páginas de referências foram enormes, acho que foram 4 páginas, então não deu para colocar tudo, porque eu ia ficar anos passando slide. Mas a gente usou como principal a live, né? Um pouco da Circe. E aí eu acho que foi isso. No tempo, tudo certinho. Nossos contatos estão aqui. Obrigada. Desculpa qualquer coisa, eu falei rápido por causa dos 15 minutos, e aí o Demetrius a gente Obrigado, falou. gente. Ao contrário. Foi ótimo fazer esse trabalho, de verdade, porque, como a Camila falou anteriormente, a gente acabou percebendo outras histórias, né, que compõem essa história daqui do Estado, que muitas das vezes não, que quase sempre não é falado, né? Aí eu acho que isso tudo acabou complementando muito para nossa formação, de verdade, assim, não só o projeto em si, a ideia de criar um jogo, mas também a ideia de você ver que a história daqui ela é muito mais ampla e que ela deve, que essa coisa toda de existir outros sujeitos, ela deve ser mais dissipada. Eu acho isso bem interessante. E é isso, gente. Obrigado. Chega de falar. Até mais. Marcela, eu vou passar para você, que você ouvindo ele já sabe que eu devo estar aqui quase querendo chorar, né? Então, eu estou muito emocionada, não consigo nem falar. Então, eu vou passar para você, porque o que eles falaram da experiência, para mim, já salvou tudo. Tá bom? Obrigada. Gente, primeiro, parabéns, parabéns. Eu acho que toda vez que a gente vê algo pronto, é um alívio, né? Porque, enfim, a vida a gente tem várias tarefas, a gente tem muitas leituras, muita carga de leitura. Esse desafio que a gente está vivendo agora do remoto, né? Do estresse, da pandemia, enfim, de lidar com todo esse contexto, não tem como a gente descolar. E ainda assim conseguir desenvolver trabalhos. Se você quiser, Camila, de repente tirar o slide, que eu acho que você, não sei se você está visualizando, ou se quiser encerrar a apresentação para a gente ficar só com as telinhas aqui. Então, gente, em primeiro lugar, parabéns, né? Porque criar nesse processo não é fácil, nesse contexto todo. Segundo, eu anotei alguns pontos aqui, mais para trocar ideia mesmo, para poder aprender mais com vocês. A gente aqui não é banca, aqui não é análise crítica de nada, é trocar ideias a respeito do que foi apresentado. E aí, uma vez eu participei de uma banca, foi no estado de Sergipe, no Nordeste, região Nordeste, e eu trouxe essa mesma pergunta que eu lanço para vocês agora, né? E para que a gente, como historiador, professor de história, pense juntos. O que a gente chama de história regional não seria uma história nacional? Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente sabe que tem relações de poder envolvidas nisso, né? Quando eu comecei falando, eu venho da região sudeste, eu estou vivendo um processo intenso, intelectualmente, inclusive, de desconstrução, de entender cada vez mais, até por trabalhar com a história digital, e eu gosto de pensar essa metáfora da rede, eu não posso ficar só fechada na minha universidade, na minha cidade, no meu estado, eu preciso ampliar isso. Eu preciso ir para o Brasil, preciso ir para o mundo. Quem está pesquisando sobre isso? O que está falando? Como está falando? Então, a gente trabalhando com essa discussão da história regional e história nacional, porque a gente sabe que o carioca, por exemplo, né, que vive aí, vamos pegar as telenovelas, né? Eu sei que o foco aqui são os jogos, mas eu vou trazer outros exemplos aí que envolvem o diálogo com a própria história pública, né, Dani?
Os atores que fazem as novelas, se ele vem, por exemplo, do Nordeste, e que eles sofrem processos de violências, nós sabemos disso, né, com sessões, às vezes com fonoaudiólogo, para falar com sotaque que não é originalmente o dele. Isso é um tipo de violência. Né? Então, o que isso tem a ver com a história, com o ensino de história, com a educação? Tudo. Porque existem relações de poder aí envolvidas e nós temos que questionar isso e defender, e vocês têm muito mais propriedade para fazer isso do que eu, que essa história é também uma história nacional. Na minha visão. Dani depois pode comentar a respeito, né? A gente está aqui, ela vem do Sudeste também, nós somos daqui, mas eu acho que a gente vem nesse processo de abertura, de desconstrução, com referências mesmo, tá? Tudo que eu estou falando é embasando mesmo intelectualmente aqui. Enfim, então como é que vocês pensam essa dimensão aí do regional nacional, a partir das questões das relações de poder? Uma questão bem pontual também em relação às fontes das imagens, mania de historiador, gente, as fontes das imagens utilizadas, se vocês tiverem essa preocupação, de onde foi extraída, né, quem produziu, quando foi produzida, é um cuidado que nós precisamos ter, ainda mais pensando na elaboração de jogos, né, elaboração de qualquer material didático que a gente vai desenvolver e fazer na nossa sala de aula, a gente precisa ter esse cuidado, da onde eu estou tirando essas informações, qual é que acervo ela compõe, que site eu tirei, enfim. Uma pergunta também para o grupo todo, em que medida, acho que vocês falaram bem no finalzinho, em que medida a criação desse jogo afetou vocês, né, ampliou o olhar, mas o que vocês vão levar dessa experiência desenvolvida na disciplina com a professora Daniela? Que eu acho que essa é a pergunta que vocês têm que se fazer sempre. Porque a Dani, a gente está só de passagem na vida de vocês, né? Nós somos professores, a gente está só de passagem, é questão de tempo, daqui a pouco vocês vão estar, tem gente aí que já com certeza já tem experiência de dar aula, vivência em outros espaços, em instituições culturais, mas eu gosto sempre de pensar, o que vocês estão levando na bagagem de vocês? O que esse trabalho afetar realmente, assim, me provocou, e afetar não é só no sentido positivo, às vezes pode afetar negativamente. Às vezes a gente começa a pesquisar sobre a história de Porto Velho e vai entendendo uma porção de coisas, descobrindo uma porção de coisas, e nem sempre aquilo vai alegrar a gente. A história, o conceito, a noção de afeto, não é só um afeto positivo, são os incômodos também. São os traumas, são os silenciamentos, são os esquecimentos, são as dores. Tudo isso compõe também o conhecimento histórico. Então, eu queria ouvir do grupo o que a elaboração, criação desse jogo afetou vocês, seja no sentido que vocês quiserem trazer aqui para o grupo. E outra coisa também que eu também anotei aqui, para pensar, vocês trouxeram ali o conceito dos lugares de memória, né, das identidades, das personalidades, mas acho que a Camila tocou um pouquinho nesse ponto, né, quando você falou da Estrada de Ferro. A gente está colocando de igual para igual, os lugares e as pessoas, ou será que as pessoas não mereciam Claro, os lugares são feitos de pessoas, as pessoas habitam lugares, não sei, acho que eu estou indo para a geografia aqui, os conceitos da geografia, estou com medo de falar besteira, mas eu acho que as pessoas merecem uma valorização ainda maior, os sujeitos históricos envolvidos, sabe? Os lugares, eles são extremamente importantes, e a gente percebe que os lugares têm vida também. Né? Os objetos têm vidas. A gente podia fazer uma aula aqui só com base nos objetos que estão nos cercando agora no lugar que a gente está. Daria para montar uma aula de história a partir dos enfeites que eu tenho, dos quadros que eu tenho atrás de mim. Mas eu acho que a vida... Eu usei, bem que eu estou com o livro aqui, eu usei essa semana numa prova, enfim, uma seleção que eu estava fazendo, um poema da Wisla, eu nunca consigo pronunciar esse sobrenome, ela foi Prêmio Nobel de Literatura, Wisla Zamboyska, não sei pronunciar, gente, que ela escreveu sobre os museus, né? Então, é muito interessante a morte do sujeito, a gente morre, né? Isso é a única certeza que a gente tem, mas esses objetos continuam
contando uma história, mas sem a vida que pulsa, eles são apenas objetos. Então, o que isso tem a ver com o que eu quero falar? Em que medida esse jogo de vocês talvez não coloque de igual para igual pessoas e lugares, quando eu acho, aí é questão de divisão mesmo, vocês não precisam concordar, que as pessoas deveriam ser mais... Vocês entendem o que eu estou falando? Assim, não vangloriadas, mas eu acho que destacadas, talvez, sabe? Enfim, acho que foi por aí, né? Acho que Camila também, vocês, o grupo, né? Tô falando a Camila, mas eu sei que a Camila e todo o grupo, todos juntos aí, de focarem naquilo que nós sabemos fazer, é a narrativa. Nós não precisamos ter um conhecimento aqui de programação, de usar plataformas online, mas eu posso criar um jogo usando recursos simples, e é um jogo que, para o estudante da educação básica, por exemplo, vai provocar e vai instigá-lo na produção de conhecimento. É isso que a gente quer, seja com online ou com não online, porque isso que é interessante, e a gente só cria baseado naquilo que a gente já viu. Então, é um convite também para a gente, até em futuras produções de vocês, da gente olhar para aqueles, sabe assim, jogos da nossa infância, da nossa adolescência, jogos que a galera está consumindo hoje, digitais ou não digitais, e tentar captar um pouco qual é o sentido desse jogo. Porque a nossa cabeça de professor vai sempre fazer uma analogia. Como é que eu posso trazer isso para a sala de aula? Isso é muito interessante, gente. E principalmente que nesses jogos a gente lute para combater determinados estereótipos. Senão, o que acontece? Eu tenho uma ideia genial, fantástica, né? A gente produz, eu sei que dá um trabalhão isso aí que vocês fizeram, acho que vocês devem ter usado Canva, não sei, para montar card, para pensar, e discute, problematiza, não sei o quê. É um trabalho insano que a gente tem. Então, que esses jogos realmente contribuam para a produção de conhecimento, e não para reforçar visões estereotipadas, arraigadas, que a própria historiografia e a história do ensino de história já vem combatendo há muito tempo. Na live da professora Cristiane Beretta, no bate-papo sobre ensino de história, ela fala muito sobre isso, né, das permanências que a gente observa no campo. A gente critica a história eurocêntrica, a gente critica a monocultura do tempo linear, ou seja, aquela visão do tempo como se fosse uma linha progressista, evolucionista. Criticamos, somos bons em criticar. Aí, quando a gente vai elaborar um produto, o que a gente faz? Sem querer, mesmo que sem querer, a gente reproduz aquilo que a gente passou um tempão questionando. Então, esse olhar de vocês, ele é muito potente, muito interessante por trazer essas vozes, por trazer essas subjetividades, por trazer essas histórias, por questionar silenciamentos e colocar isso no palco mesmo. Isso é história do Brasil. Na minha visão, isso é história nacional, isso deve ser valorizado não meramente como uma dimensão local, regional, obviamente também tem importância, mas isso é história do Brasil. Então, e isso nem sempre vai aparecer no material didático, no livro didático. Eu já trabalhei também no meio editorial, e uma das maiores lutas que eu vi ali mas vamos tirar exemplo. Por que o livro didático só tem exemplo do Sul-Sudeste? Né? Ou deixa o Norte e Nordeste para coisas pontuais? Não. Vamos brigar por isso aqui tem que aparecer na narrativa principal. Então, é por aí que eu queria, enfim, jogar aí para a gente esquentar a conversa. Marcela, eu vou falar um pouquinho antes deles, só para também reforçar algumas coisas que você falou e explicar um pouco mais o processo antes deles responderem, tá, gente? Algumas coisas eu já vou aqui explicar na defesa de vocês, porque teve porque a gente eles faziam os encontros e também tinham encontros comigo, além do horário da aula, entendeu? Todos os grupos fizeram isso. Além das discussões na aula, eles tinham encontros separados comigo, onde eles traziam as propostas e eu ia tentando organizar, né? Tentando dar as dicas. Quando eles vieram da primeira vez, o roteiro deles ainda estava muito no que eles... nessa história mais
de Porto Velho, mas do que era. Eu lembro que eles trouxeram o que era o 5º BEC, que é o 5º Batalhão, sabe? Assim, deram uma história que é importante, claro que é, né? Que foi feita por memorialistas daqui, né, e que de quando Rondônia nasce, né, daquele, né, de um momento, inclusive, do que o Brasil vivia a ditadura militar e tudo mais. Então, é um trabalho importante de memorialistas, mas eu perguntava para eles, mas não é só isso, Rondônia é mais do que isso. E aqui eu também passei a perceber, nesses últimos anos que eu estou aqui, principalmente, já era uma discussão que eu via no interior e que aqui em Porto Velho também tem, né? Que há uma... Teve um dia desses, inclusive, que eu recebi um questionário de um outro departamento, né? Nem do nosso, de algum outro da universidade, que vinha... É uma busca, e eu acho que isso que tem muito a ver com o que a Cristiane falava e com o texto do Manuel, né? É uma busca por uma identidade que todo mundo se caiba dentro, entendeu? Então, a gente tem que ter uma identidade, porque Rondônia, eu sempre escutei aqui, Rondônia não tem identidade. Eu disse, não, Rondônia tem identidade, entendeu? Rondônia tem, porque o que é ter uma identidade comum, né? A gente... Porque o que é... vocês não vão conseguir uma pureza disso. Rondônia é a mistura de tudo isso. Então, nessas conversas... na tentativa de fazer com que eles olhassem para outros personagens, e aí entraram os lugares, né, que não estão nessa memória da cidade, essa sugestão de incorporar os lugares de memória também foi minha. Só que agora, quando apresentou, eu concordo com você. Quando eles já trazem pronto, e não foi nem pelos lugares de memória que eu senti, eu até marquei aqui, foi quando eles... isso aí, gente, é só para vocês... não é nada de errado que a gente está falando, não. A gente só está dando dicas de como fazer alguma coisa, né? Não é nada de errado, não teve nada de errado. Por exemplo, quando eles falam... os personagens, os grandes homens, personagens do Farquhar, né, o Jonatas Pedrosa, esses nomes são mais familiares a eles. E como a própria Camila disse, eu não sabia, ela nascida aqui, eu não sabia dos barbadianos, e ela não consegue um nome deles, né? Então, no caso, eu senti falta disso. A mesma coisa sobre as populações indígenas, os grupos indígenas, né? Eles são sempre em torno do grupo, mas também poderia ser um personagem. A gente, há pouco tempo... Eu sei que vocês focaram em Porto Velho, né? Mas a gente tem vários grupos, né, vários indígenas que moram aqui na cidade, que vivem na cidade, né, mesmo que tenham outras, que também tenham outros lugares no interior, mas que vivem aqui, estão dividindo a cidade também. Inclusive, tipo, há pouco tempo foi manchete, o Almir Suruí, que é daqui de Rondônia, né? Então, a Márcia Mura, né? Então, assim, são também sujeitos da cidade que podem nos levar a essa coletividade. Eu acabei prestando atenção mais nisso, mas foi uma coisa que, na hora, realmente, os lugares de memória, inclusive, eu dei a dica para eles, porque o Flor do Maracujá também tem Bumba Meu Boi, sabe? Tem o próprio carnaval, né? Muitas vezes não são vistos como potenciais para serem explorados, estudados, entendeu? Então, eu acho que um desdobramento realmente essa personificação, acho que seria isso, né? E aí eu lembrei, inclusive, que aqui, ó, na Enciclopédia Negra, né? Vocês conhecem esse livro que foi lançado agora? Marcela conhece. Enciclopédia Negra foi lançado agora, pelo Flávio Gomes e pela Lília Schwartz e o Jaime Laureano. E aqui que está marcado, ó, tá vendo? A tia Dani já leu, vocês reclamam, eu também reclamo. A tia Dani já leu. Então, aqui que está marcado é tudo que tem do norte. Cada corzinha, ó, deve ter alguma casa minha em Virgem, cada corzinha é de um estado. Então, a gente olha aqui Rondônia. O que tem de Rondônia? Ele não colocou os barbadianos, ele colocou
Lucas Dubicet esse aqui, e Norman Percival Davi. As trajetórias de Norman Percival Davi e Lucas Dubicet recuperam experiências desconhecidas de trabalhadores negros das Antilhas que foram participar da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, no coração da Amazônia. Então, para contar, eu não vou ler o verbete todo, mas posso mandar para vocês, para falar dos barbadianos, ele pegou 2 personagens e falou. E o outro é a Mãe Esperança Rita, que é a mãe de santo, né? Foi uma maranhense de origem africana, fundadora do primeiro centro de Umbanda de Porto Velho, considerada a primeira mãe do santo da cidade. Seu barracão, ela tem um verbete aqui. Então, são os 2 verbetes diretos de Rondônia. A maioria é do Pará, né? E até porque e tudo mais, mas a gente tem esses 2. Então, e justamente a proposta da enciclopédia é isso, né? É de trazer as pessoas negras de sexo, gênero e orientação sexual distinto, das mais variadas. Então, assim, são as pessoas, né, Marcela? São as pessoas, e aí você vê o lugar de onde elas são. Sobre a... Oi. Eu lembrei muito ouvindo você falar agora, né? Você mostrou o livro da Lívia Schwartz, do dicionário dos biográficos, dicionário dos excluídos da história, que foi iniciativa da Olimpíada Nacional de História do Brasil, excluídos da história. É bem interessante depois, e é legal da gente pesquisar esse dicionário, porque dá para filtrar pelos estados. Então, vocês observarem quem apareceu do estado de Rondônia, citado nesse dicionário. É um movimento bem legal. Depois façam eu mandei o link aqui no chat para quem quiser dar uma olhada, e vocês filtrarem lá pelo estado de Rondônia. Quem são as figuras que aparecem? Né? Essa iniciativa foi desenvolvida com os participantes, tá, da Olimpíada de História, que são professores da educação básica, que têm as suas equipes, todos estudantes das escolas. Então, é um dado bem legal para depois vocês explorarem com calma. Porque... E aí, é claro que eu não ia fazer isso com eles, né? Mas, assim, é muito melhor isso do que, né, Percival Farquhar. Mas a gente tem que ir superando os negócios aos poucos, aos momentos. Também se desligar total dá problema. E aí, eu acho que era isso que eu queria falar. Era mais para contar que também os lugares foi muito incentivo meu, né? E acho que era isso. Tá bom? Vou desligar aqui e agora eu vou passar para vocês. Eu lembrei de uma coisa muito, muito recente, de ontem. Eu e o Demetrios, a gente tem um podcast, e aí ontem a gente fez um post sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que a gente foi convidado para fazer uma visitação lá na Estrada de Ferro. E aí lá a gente conheceu dois senhores, 2 ferroviários que trabalharam na época que a Estrada de Ferro estava em funcionamento. E aí a gente tirou uma foto muito interessante que estava a camisa aparecendo lá, Companhia dos Ferroviários de Manutenção de Memória, da FUNSER e tal. E aí o Demetrios conversando, vamos colocar essa foto no post? Vamos. Qual que é o nome mesmo do ferroviário? E a gente não sabia o nome. O professor que levou a gente para fazer a visitação, ele apresentou o nome dos 2. E aí eu fiquei com um nome com M na cabeça, não lembrava o nome dele. Aí eu falei, Demetrios, eu não quero colocar no post escrito ferroviário. Tipo, imagem de um ferroviário, eu quero colocar o nome do senhor, né? Aí é muito isso que acontece, porque a gente não lembra de colocar uma personalidade, a gente coloca barbadianos porque resume, né? Não deveria, mas resume ali tudo que a gente quer passar. E eu lembro, professora, também, que o projeto ele passou por várias mudanças, né? A gente conversou bastante, foram várias edições, a gente batendo cabeça ali, tirando coisa, procurando coisa nova para colocar, substituir. E no começo, Marcela, a gente tinha uma lista de personagens que ela estava dividida. Eram 2 listas de personagens, a gente faria 2 tabuleiros diferentes, que era um tabuleiro, eu acho que era isso, né? O pessoal aí, meus colegas corrigem se não foi 2 tabuleiros. Eram 2 tabuleiros, era um para os personagens mais, que a gente chamou, eu não lembro. Como que a gente tinha chamado? Alguém me ajuda? Ninguém lembra, cara? Eu acho até que a gente usou aquele termo bem ultrapassado de uma história oficial, sabe? Isso. A gente usou... Essa foi o nome dos 2 tabuleiros. Era um tabuleiro com personagens da história, abre aspas, oficial,
e outra da história que a gente iria contar, que viria os barbadianos, as filhas do Boto, né, os indígenas Caripuna. E aí a professora falou, não, tire, não divida isso não, para que dividir isso? A gente ficou, poxa, era a nossa narrativa principal, era dividir os dois, que a gente queria contar as duas histórias. Mas aí a gente não tinha reparado que fazer essa divisão, a gente já está pressupondo que a gente acredita que tem uma história que é mais importante, né? Então, ele foi passando por várias e várias mudanças, assim, que a gente foi realmente... E isso fez com que a gente percebesse que a gente está no 7º período, indo para o 7º período. E a gente ainda tem muito dessa memória que a gente está tentando, né, desconstruir, tirar da nossa cabeça. Narrativa militarista, eurocientista. Como eu falei, eu não conhecia os barbadianos. Estou no 7º período. Mas eu fico bem tranquila, que essa desconstrução é para o resto da vida. É importante aqui, a gente vai estar repensando uma porção de coisa e reparando como, às vezes, a gente acaba caindo nesses estereótipos, enfim, nessas críticas que a gente mesmo faz. Então, fique tranquilo, esse é processo. Essa semana eu estava fazendo um mergulho nas leituras sobre o Nordeste, e eu pensando, nossa, gente, quanta ignorância minha mesmo, assim, quanto desconhecimento eu tinha e tenho, e assim, é isso, viver tá sempre aberta a aprender, a se desconstruir, a se repensar e a ampliar, né? E até me lembrei, Camila, quando eu estive aí em Porto Velho em 2016, e sempre que eu vou para um lugar, não agora com a pandemia, né, mas sempre que eu tinha a chance de ir para algum lugar assim, geralmente para trabalhar, mas sempre tirava um tempo para ver alguma coisa, e eu lembro que eu perguntei no hotel que eu fiquei, nossa, o que tem para conhecer aqui? Ele falou, não tem nada, em Porto Velho. Aí eu pensei assim, mas o Rio Madeira, que é famoso e tal, né, pô, passeio de barco, a estrada de ferro, que teve uma importância tão grande, hein? Eu falei, como assim não tem nada? E isso é sintomático no Brasil. Ou a gente tem aquele turismo, né, que vangloria, e eu pego o Rio de Janeiro, que as pessoas acham que é a cidade maravilhosa, eu pergunto, maravilhosa para quem? Né? Uma cidade extremamente desigual, com uma corrupção que está aí a todo mundo vê, enfim. Aí eu sempre questiono, maravilhosa para quem, né? Em que sentido? Eu adoro o Rio de Janeiro, tá, gente? Não estou falando mal da minha cidade, eu sou carioca, adoro a minha cidade, mas eu questiono essa visão que é passada de uma coisa que não corresponde ao cotidiano, ao dia a dia. E a mesma coisa, por outro lado, né, ou a gente vangloria demais, ou a gente desmerece demais aquilo que a nossa terra tem. Isso eu acho extremamente complicado. Eu não sei se vocês viram o livro do Itamar Vieira sobre o Nordeste, o Torturado, que ganhou o prêmio Leia, o prêmio Jabuti, e que ele traz muito forte essa narrativa. Eu estou lendo, é um livro muito denso, né? Eu não estou conseguindo, eu estou lendo, paro, volto, penso nas minhas aulas de história, como a gente trabalha isso na educação básica, na formação dos professores, porque é muito forte, é uma narrativa muito forte, né? Sobre a terra, sobre as pessoas, sobre a humanidade, e sobre esses silenciamentos, né, que eu acho que o trabalho de vocês evidencia e abre a vocês essa possibilidade. Isso aí, Dani, estou com ele aqui também, em algum canto aqui da estante. Esse questionamento mesmo, e é processo. Fique tranquilo que a vida é eterna de pesquisa, de estudo, de leitura, para a gente ampliar o nosso repertório. Pegando o gancho da palavra, retomando primeiramente aquela sua primeira pergunta, Marcela, sobre no que o projeto, de certa forma, agregou positivo ou negativamente para a gente, né? Assim, particularmente falando, como a Camila e o Demetrio muito bem explicaram, eu particularmente ainda venho com muitas noções do meu ensino médio, né? Sobre a história daqui, história local. A gente ainda não teve, de certa forma, uma disciplina voltada para a história daqui. Tivemos agora no 6º período, mas com uma outra abordagem. E a gente vem muito com essa história, né? Principalmente do 3º ano, no qual a gente estuda a história de Rondônia, né? E, assim, só, digamos, Percival Farquhar, aqueles personagens que nós apresentamos aqui, o Percival Farquhar, o Jonatas Pedrosa, de certa forma, eu conhecia, né? E, assim, eu tive um choque positivo com a questão dos barbadianos, né? Não especificamente dos barbadianos, mas a questão dos descendentes antilhanos, né? Porque barbadiano, a gente fixa muito só de quem veio de Barbádia, né? A ilha. Mas a presença desses descendentes na educação do Estado, né? Na educação do município, porque minha mãe, ela é ligada à educação da CEMED, a educação do município,
E eu lembrei muitas amigas que ela tem, que aprofundando a pesquisa, eu ia lendo sobre nomes característicos, né, dos antilhanos, como Sharpness, Malone, o Banfield, que mais, o Blackman, que inclusive é o sobrenome da pessoa, né, do qual eu aprofundei a pesquisa, que é a Denise Blackman, que fala sobre a importância desses sujeitos na educação. E eu lembrei de muitas amizades que a minha mãe tem com esse sobrenome que estão presente hoje, e eu não fazia ideia disso, entendeu? E essa foi uma parte positiva que o projeto, de certa forma, trouxe para mim. A gente criou o jogo para os alunos, nossos alunos, né, futuros alunos, conhecerem a identidade deles, e a gente acabou conhecendo a nossa identidade através do jogo, né? Deixa eu Eu só... acho que... Ai, Pode peraí. falar. Eu acho que o principal impacto que teve em mim, esse trabalho, foi a questão mesmo de como aplicar isso na questão da educação. Porque eu tive uma história de Rondônia, né, que era atrelada até a história e a geografia de Rondônia muito defasada, não tem outra palavra para colocar, entendeu? Uma coisa muito defasada mesmo. E quando eu comecei a fazer esse projeto, eu percebi, poxa, imagine eu lá com meus 15, 16 anos, lá no ensino médio, como eu estaria recebendo, né, essas informações, entre aspas, aí, diferenciadas daquilo que é sempre proposto, né? E eu sempre penso nessa questão. Eu lembro que a professora Daniela tinha até falado do aluno perceber nele uma identidade, mas o outro perceber outra, e assim vai, são construção de identidades. E eu acho que isso foi o mais importante para mim, a questão da construção de identidades. Rondônia é um estado que tem a diversidade como sua identidade, mas como assim? Entendeu? Foi a partir disso que eu comecei a ampliar essa minha visão em relação, não só ao projeto, mas também em relação à história, às histórias, né, que compõem o estado. Eu acho isso muito importante. No caso do nosso projeto foi mais História de Porto Velho, né? Mas é isso aí, era só que eu queria falar mesmo. Obrigado. Eu queria só falar, primeiramente, eu tenho a impressão que eu conheço a Marcela de tanto assistir as lives que ela mediou esse semestre, eu tenho a impressão de que eu conheço ela. Isso é foda. Mas vamos lá. Questão da história regional como história nacional. Como a Daniela muito bem salientou, nesse estado, muito pelo processo de colonização, de migração, nós temos, sim, uma questão de uma disputa de identidade cultural, identidade diversa, em várias partes do estado. E eu acho que isso influenciou muito a nossa visão de querer abarcar vários aspectos da composição do estado para poder fazer com que diversos sujeitos se identificassem em cima do nosso trabalho. Eu tenho um sujeito lá do Cone Sul que tem uma migração alemã, por exemplo, igual tem muitos aqui no interior do estado. Ele pode ver um aspecto do trabalho e se identificar nessa perspectiva que você disse, regional. Porque eu penso que no nosso estado, os sujeitos não se identificam nessa questão da história regional. Diversos sujeitos, não estou querendo generalizar. E muito menos eles vão se identificar numa perspectiva nacional, de sujeitos que compõem a história, façam essa história nacional estando aqui no estado. Eu posso ter uma visão, talvez esteja errada, mas vocês estão aí para contrapor isso, né? E eu acho que o nosso papel como professor é suscitar, primeiramente, nesse indivíduo ao qual está ao nosso alcance, essa visão do sujeito que faz parte dessa história regional. Porque, a partir do momento que ele se inserir nessa ideia de que ele faz parte dessa história regional, sobre diferentes aspectos, diferentes vertentes, que ele se encaixe, que ele se identifique, eu acho que fica mais fácil a gente conseguir abarcar essa questão da história regional como a história nacional. É isso. Obrigado. Eu posso falar só rapidinho aqui, antes de passar para você, Marcelo, que eu esqueci de falar sobre esse negócio do regional, aqui tem muito mesmo, entendeu? Inclusive, até para a própria universidade, os concursos são para cadeira de história regional, entendeu? Isso é bem forte. E ontem eu estava assistindo a live da Ampu Rio com a Yamara e o Flávio Gomes, né, que é quem organizou o livro também, e a Clícia. E
E aí ele acabou tocando nesse assunto também, né, que ele não gosta dessa denominação, como você falou, de história regional, porque senão parece que a gente assume que uma história nacional é a história do eixo sudeste, né, e o que o resto é regional. Então, né, o que eu falei para eles também, quando eu estava pesquisando o Rio de Janeiro, e eu pesquisei a minha vida toda o Rio de Janeiro, e eu pesquisei os quilombos no Rio de Janeiro, eu nunca falei que eu estava fazendo uma história regional. Nunca foi preciso eu falar isso, né? Eu estou fazendo uma história regional dos quilombos do Rio de Janeiro. Eu nunca falei, né? Então, por que isso muda a partir do momento que eu vou pesquisar alguma coisa daqui de Rondônia? Eu acabo tendo que entrar nesse regional. E aí tem as divisões, né? Que tem a história nacional, a história da Amazônia, a história regional e a história local, que é Porto Velho. Porque, por exemplo, aqui, a narrativa daqui é completamente diferente do interior, né, de onde você conhece, eu vivi, né, os pontos de debate. Aqui, eles têm a Madeira Mamoré, né, tem o Rio Madeira, lá no Rolim, não há nada disso. Né? Então, o que eles se prendem? Já é uma outra... Então, e aí, essa tentativa de falar, olha... A história esses recortes, eles são importantes, mas vocês não vão entender a Madeira Mamoré se vocês não estudarem as histórias das ferrovias, né? Vocês não vão entender, assim, existe a Amazônia, está dentro do Brasil, e a gente não pode, justificando uma regionalidade, tirar. E eu acho que, eu tenho eu acho que eu me esforço muito, e acho que vocês não sabem, né? Mas eu me esforço muito, sempre pedindo ajuda para a Marcela, para a Lívia, são as nossas amigas que eu quebro muito a minha cabeça, né? Porque eu não tive a formação que vocês tiveram, que é uma formação em licenciatura, mas o ensino de história também está presente em todo momento como historiadora, né? Mas eu acho que eu não sei, como se diz, às vezes eu acho que eu não tenho tanta didática para as coisas. Aí como que eu consigo explicar, né? Por exemplo, como que essas identidades, elas nunca vão ser solucionadas, né, Marcela? Porque a gente vê agora a Anitta cantando Girl from Rio, né? Mostrando para o mundo, né? Com aquela coisa da bossa nova, né, o que é uma garota do Rio que não é uma garota de Ipanema. E aí vão lá entrevistar a Elô Pinheiro. O que você acha dessa garota que a Anitta está mostrando e que está bombando, né, e grava lá no Piscinão de Ramos e fala, sou de Honório Gurgel, né, e aí? Né? Então, assim, isso daí é uma disputa constante. Então, como eu às vezes sempre pego alguns exemplos que eles... E se torna nacional, porque todo mundo aqui vai saber cantar Girl from Rio. Todo mundo aqui, se eu puxar, eles vão cantar, entendeu? Então, não é só a galera do Rio. Então, eu procuro dar me virar aqui nos meus exemplos práticos, né? E aí a gente vai trocando também. Eu também vou aprendendo com eles o tempo todo. Era isso. Obrigada. Bem legal, Dani. Você falou um negócio lá no início da aula que eu achei muito bom, que é tanto nós daqui do Sudeste nos abrirmos a conhecer as pesquisas, né, e outras realidades Brasil afora, como vocês aí também fortalecerem essa rede de buscar construir mesmo, sabe? Botar para frente o que vocês estão produzindo. E eu elaborei uma pergunta aqui, que é pensando na divulgação, né, dessa criação de vocês, se vocês têm planos, independente da disciplina, independente da professora Daniela, mas por livre e espontânea vontade de vocês, como autores que são desse produto, né, e esse é o trabalho, por exemplo, que os mestrados profissionais fazem, né, você precisa ter um produto, materializar algo. E algo que eu defendo também como professor. O professor é autor. Eu nem sempre, nem toda aula, vou conseguir criar um jogo, conseguir criar algo assim desse porte, né, com tanta pesquisa, mas que a gente consiga, na formação docente, investir em criar os nossos próprios materiais. E aí eu queria ouvir de vocês se vocês pensam em divulgar esse produto elaborado por vocês, seja
em eventos acadêmicos, seja em outras turmas de licenciatura, para outros professores já que estão atuando, que estão em formação inicial. E também anotei aqui se vocês visualizam esse jogo na prática, assim, com estudantes de educação básica, seja ensino médio, seja F2, ou às vezes, de repente, com alguma adaptação até mesmo para os anos iniciais, né, os pequenos, as crianças, se vocês visualizam isso em ação, e como seria isso, quais os desafios vocês acham que iam aparecer nesse processo, já que a Dani falou da didatização, né, a gente pensando aqui a realidade escolar, como vocês pensariam em trabalhar com esses jogos em ação, na prática? Eu vou deixar aqui como referência, são 2 livros que estão disponíveis para download gratuitamente, que vocês conhecem, Jogos de Ensino de História, organizado pelo professor Newton Pereira e pelo professor Marcelo Giacomoni, e tem um outro que são os Museus Virtuais e Jogos Digitais, organizado pela Lin Alves e pelo um outro professor, que também está disponível gratuitamente para download. Então, são referências bibliográficas aí para quem quiser depois aprofundar isso, para uma monografia, para um mestrado, né? Vocês falaram aí então no 7º período, daqui a pouco vocês já estão aí na reta final. E eu vou, enfim, vou deixar como referência, é gratuito, mas eu queria ouvir de vocês, como é que vocês pensam em divulgar isso em outros espaços de formação de professores e também disso na prática, na educação básica, esse jogo sendo jogado, literalmente. A gente tinha conversado em 2 sentidos. O primeiro sentido foi que a gente já estava sonhando um pouquinho mais alto, não sonha tão alto, mas pelo menos um pouquinho, que era sobre cada um dando aula numa escola, quando a gente estivesse por aí, né, dando aula aqui, se estivesse em Rondônia, a gente faria disso um projeto integrado. Vamos supor que o David está dando aula no Carmela, o Demet está dando aula lá no Major, então esse viraria um projeto que a gente usaria entre as escolas. A gente pensou nisso, né, mas vai depender muito da nossa caminhada acadêmica, né, e a gente pensou também em apresentar em alguns eventos em âmbito nacional. Aí a gente estava olhando no evento da Amped, só que agora, nesse final de semestre, é um pouco corrido para a gente. Aí, nas férias, a gente visualizaria mais os eventos, né? Mas foram essas 2 situações que a gente imaginou que poderia acontecer. Mas nós ficamos muito animados com o projeto, porque a gente gostou do resultado, então a gente pensou mesmo na aplicação dele com os alunos. Tanto que, na última correção que a gente estava fazendo, na última escrita, né, a gente tentou escrever um pouco mais, visualizando já ali na prática. Tanto por isso que a gente estabeleceu as 5 etapas de como seria trazer para os alunos jogar, né? Mas foram esses as 2 situações que a gente imaginou. E acho que isso mostra, Camila, um pouco do desafio da criação de forma colaborativa, né? Porque vocês tiveram essa vivência na licenciatura, no curso de vocês de formação, mas amanhã ou depois, estando no local de trabalho, de escrever mesmo, sabe? De vocês apresentarem em congressos, em eventos, como você citou, e escrever em dupla, trio, sabe? Que esse produto, ele é de vocês, né? Não é só seu, só do Demetrios, ele é uma criação coletiva e colaborativa. Então, que vocês tenham essa parceria, eu acho que é uma boa palavra, com pesquisadores e professores que são, para escrever sobre isso, para divulgar isso em outros espaços e colocar isso para frente. E principalmente mostrando que isso é interessante, inclusive fora do estado de Rondônia. Isso que eu acho legal. A Dani pode falar melhor do que eu aí nas estratégias de divulgação, da história pública, da gente estar ocupando outros espaços, e inclusive na elaboração de jogos, sabe? Em comercializar jogos, por que não? A gente está aí com a regulamentação da profissão de historiador e a gente precisa de novos espaços no mercado de trabalho. Então, por que não fazer disso? Às vezes a gente nem pensa, não, mas nada a ver. Não, vamos buscar como é que eu conseguiria registrar isso, materializar isso, sabe? E principalmente vocês têm um domínio muito grande de redes sociais hoje. Você até fiquei curiosa para ouvir aí vocês comentaram do podcast, para eu saber depois qual que é, porque eu adoro seguir essas coisas, gente, eu acompanho sempre. Aliás, eu preciso estar sempre antenada do que estão produzindo, do que estão rolando, o que está rolando, podcast, canais de YouTube, eu sempre estou bem antenada nessas coisas. Então, é legal, assim, de vocês, sabe, fazerem programas, acho que vocês já devem fazer isso, para divulgar
aquilo que vocês estão produzindo dentro da universidade pública. A universidade pública, ela tem que ser esse espaço democrático, esse espaço da gente chamar outros sujeitos que não estão tendo a chance que a gente tem de estar se formando, de estar estudando ali formalmente. Então, eu acho que é colocar para frente, sabe, isso que foi criado com verba pública, porque nós estamos nesse espaço, e que isso adentre nas escolas, é sonhar alto, gente. Eu acho que o espaço é esse. Você está viajando? Tá, então vamos lá, então vamos viajar mesmo, sabe? E deixar essa empolgação, essa ousadia fazer diferença na nossa formação. Não percam isso, assim, essa dimensão do vamos viajar mesmo, vamos sonhar alto, vamos colocar para frente, vamos aprender a receber crítica e ficar de boa, porque as opiniões sempre vão ter, as pessoas vão achar, tem gente que vai achar o jogo maravilhoso, tem gente que vai, não, tal, mas eu faria diferente. Isso, o jogo é para isso, as pessoas podem se apropriar com outros conteúdos, com outros recortes, com outros locais, e baseado na ideia de vocês, criarem uma outra coisa. Isso é produzir ciência. A ciência ela não está fechada ali, ou a gente não tem que esperar que todo mundo vai achar maravilhoso. Ela está ali aberta a novos olhares e novos significados. Então, a ousadia é isso mesmo, é colocar para frente. Então, queria saber da professora Daniela também, Dani, o que você pensa sobre isso, né? Acho que os outros grupos, outros alunos, outras turmas suas que também tenham materiais aí de ponta para colocar isso para frente. E o José tinha falado que achava que... Eu também, gente, eu não sei se eu fico mais tímida com vergonha dessas lives, porque às vezes nas lives é um tanto de né, o cabelo que tá bagunçado, as coisas a gente às vezes... Enfim, mas as lives trazem isso de bom, né? A gente poder conhecer pessoas, conhecer iniciativas e realmente ir fortalecendo essa ideia de rede. Eu vi aqui que um monte de gente falou que achava que já te conhecia por causa das lives. Não foi só o José, não, né? Todo mundo tem a sensação de você já acompanhou o curso, na verdade. E ela acompanhou mesmo, né? Ainda que pelas lives. Mas você falou, tudo que você falou, assim, você fala de um jeito que eu queria falar, às vezes, gente, presta atenção no que a Marcela está falando, que ela fala mais organizada, mas era exatamente isso que eu queria falar, é porque eu tento falar com eles que eles estão produzindo ciência, não é? Que não é só a universidade que produz, né? Que a escola também produz, que eles, né? Esse espaço da escola, né? Pensar o espaço da escola, quando eles levarem isso para as escolas, isso também, o que eles produzirem na sala de aula também é produção de conhecimento, né? E o jogo, eu acho que a metodologia que eles criaram, né? Eu lembro que eles ficaram um pouco com medo de estar copiando o jogo do cara a cara, né? Mas vocês vão adaptando, né? E acho que vocês não falaram das fontes que a gente falou, que a Marcela perguntou de como é que ia ser os desenhos, né? Mas eu lembrei que a sugestão era de que quando descobrisse o que era, né? Eles já tivessem cards com notícias do Alto Madeira, que é o jornal que circulou aqui em Porto Velho por 100 anos, né, com notícias sobre aquele contexto específico, né? Então, mas nessa época o Alto Madeira ficou fora do ar e aí a gente acabou não separando essas notícias. Mas como era um projeto, eu pensei que eles pudessem fazer depois também, que isso também levaria a fonte para a sala de aula, né? Os alunos poderiam ver uma notícia antiga sobre o que eles estavam falando. O desdobramento, eu espero que eles continuem. Essa é uma turma que tem não tem outra turma com produtos feitos nesse semestre das duas, só eles fizeram, né? Todos dessa turma que fizeram. Eles já têm, assim, o podcast, que eu acho que foi uma iniciativa de um outro professor, pelo que eu sei, de professor de educação, que incentivou eles e que eles fizeram um podcast. Tem 2 podcasts aqui nessa turma, tem o do Demétrios e da Camila, e tem um outro que é do Matheus, da Vanessa, que, inclusive, um dos produtos
foi um podcast, né? Foi o primeiro que foi apresentado, que foi sobre gênero e sexualidade, né? Então, depois eu vou te passar os links. Eu coloco sempre nas minhas páginas, mas eles estão fazendo. Então, assim, já tem... E aí, a gente está passando por esse momento, né, de ataque na universidade, né, corte de verba, né, cai um, cai todo mundo, fecha o FRJ, fecha geral, se afeta um, afeta todo mundo. Então, como é que a gente defende? A gente defende dizendo que vocês estão fazendo isso. A gente defende dizendo que vocês... acho que às vezes dá essa sensação de impotência, mas como é que a gente defende? Defende dizendo que vocês estão fazendo isso, que vocês estão fazendo podcast, que vocês estão fazendo jogo, que isso tudo está sendo feito dentro do âmbito da universidade, vocês como estudantes, defende fazendo isso, né? Então, e divulgando isso. Além no meu caso, eles ainda não sabem, mas eu vou dar até esse spoiler aqui para eles, né? Que eu ia esperar eles apresentarem, mas você já colocou, e aí eu vou dar esse spoiler, até para quem já fez e quem vai fazer, era que eu estou falando com o OK para a gente fazer como a gente fez quando eu dei aula para o Prof. História, que a gente publicou uma edição de planos de ensino, de planos de aula, né? E que a gente publicasse uma edição desses projetos, mas aí eles teriam que concordar e eles teriam uma publicação para eles, né? Mas é o que eu posso fazer, porque eu aproveito tudo mesmo, né? Ué, e prof, vou divulgando. Mas, e como é que não concorda? Não, eu não sei, eu tenho que perguntar. Então, e aí, mas eu tenho, e eles podem apresentar onde eles quiserem, usar outros contextos, né? Desenvolver monografia, e eu acho que essa é uma turma que eu acho que eles são bem preocupados, sabe, Marcela, com a questão do ensino, né, com o ensino de história. Eles adoraram quando eu falei da Cíntia Araújo, né, com a disciplina História do Ensino de História, né, e enfim, então eu espero que eles continuem, sim, e que tenha ajudado no processo de elaboração do que eles vão pesquisar. Alguns fazem parte, Demetrios me falou que faz parte de grupo de pesquisa na educação, então, acho que Camila também, então eles são bem, já tem um compromisso muito forte com isso, né? E aí a gente tem que ver, porque se eles têm essa visão, né, que eles falam muito de como que isso não foi discutido no ensino médio, nas escolas, né? E eles vêm de vários contextos. Eu sei que Camila estudou em escola particular, alguns estudaram em escola pública, né? Mas a Unir é a única universidade pública aqui de Rondônia, né? Então, a maioria dos professores aqui, eles são formados pela Unir. Então, tem que ter uma mudança, né, nessa formação para que isso seja afetado na escola também, né? Para que eles já não cheguem... para que isso não, essa cadeia, né, seja interrompida, né, e que chegue na escola através de uma abordagem diferente, porque esse desdobramento, né, porque a maioria, se eu não me engano, 70% daqui dos professores da Unir, né, dos formandos da Unir, que vão para as escolas. Então, tem que ter uma transformação na prática, né. É isso, mas respondam aí a professora, por favor, eu falo demais, e eu estou meio... Esse negócio de live, às vezes eu tô louca total. Eu olho, eu falo assim, gente, a pessoa descontrolada na live ficou gravado, mas tudo bem. Ô, Dani, eu coloquei aqui no chat também, até a Norma comentou que Colorado do Oeste é a cidade dela. Que legal, eu passei um mês, foi agora, bem recente, esse ano agora, Dani, eu comentei, mandei bastante fotos para Dani, tô aqui. E eu passei um mês, né, com a minha irmã que mora lá, e pude sentir, né, porque às vezes a gente viaja, enfim, acaba ficando pouco, não sente realmente a cidade, né, eu fiquei por um mês, eu consegui sentir bastante, e eu escrevi um texto que eu utilizei numa aula na Universidade Federal da Grandes Dourados, e foi bem interessante. Eu conto nesse texto, um texto bem curto, tá, publicado na HH Magazine, que é um portal de grande circulação aí, né, na área de ciências humanas. E é um texto curto, mas eu achei bacana compartilhar com vocês, né? Nem tinha planejado isso, mas me ocorreu agora, porque eu conto a história da Dona Maria, que é uma senhora que eu conheci caminhando na rua lá, obviamente com os cuidados, né? Devido à pandemia, a gente tem que sempre ter o cuidado,
Mas eu acho que essa vivência no estado de Rondônia me provocou muito a avançar mais nesses estudos aí da história digital, a partir dessa dimensão do afeto, né, que a gente começou falando também sobre isso. Então, eu deixo o convite para quem quiser ler depois, é bem curto, não é um texto chato, tá, gente? Não é um texto denso, é um texto tranquilo, e que depois ter a opinião de vocês vai ser bacana, porque vocês são do estado de Rondônia e acho que tem muita coisa para a gente trocar. A gente ainda tem mais um tempinho, mas eu já queria deixar também o contato, né, das redes sociais. Eu já estou seguindo aqui, estou com o Instagram aberto, porque a gente já trabalha, né, Dani, com várias coisas abertas ao mesmo tempo. E eu já estava seguindo um dos projetos que vocês falaram, que é o História Hoje, né? E os demais colegas eu não conhecia, mas já estou acompanhando aqui também o Pop História, e o que vocês tiverem de legal, assim, eu gosto muito de saber o que está rolando, eu sempre respondo, troco ideia, e, enfim, meu Instagram é Marcela Albani, Marcela com 2 L's, Albani, Albaine, e, enfim, quem usar e quiser trocar ideia por lá também, estou sempre à disposição para conhecer mais essas iniciativas. E coloquem esse projeto para frente, divulguem nas redes, espalhem isso, escrevam sobre isso, questionem isso, para que outras pessoas possam, já vou digitar, Matheus, só um segundo, possam conhecer também o que vocês estão fazendo. E estou aberta aí para que vocês quiserem conversar mais, né? A Dani tinha falado, eu tive a chance de escrever esse trabalho, né, do ensino de Story Games, dimensões práticas em sala de aula, que, como vocês, foi uma prática, foi uma vivência, e que desenvolvi em sala de aula, que depois transformei em livro. Então, por isso que eu falei para vocês, assim, coloquem isso para frente, escrevam sobre isso, porque isso tem um alcance muito maior, gente. Se isso ficar fechado nos muros da universidade, poucas pessoas vão ter a chance de conhecer, mas no momento que a gente publiciza, transforma isso em algo para o mundo, eu vou falar que nem meus alunos agora, porque quando eu levei esse livro pronto, entreguei na mão deles, mostrei e falei, o trabalho de vocês está aqui, a professora vai para o mundo, vai ficar famosa, não sei o quê. Eu falei, menos, gente, não, seja menos, né? Vamos pensar com um pouquinho mais de pé no chão e humildade, mas é isso, sabe? Da gente ousar e tentar chegar mesmo a outras audiências, que não apenas os nossos colegas de história, nossos colegas de educação, mas outras áreas de conhecimento que também estão aí, muitas vezes com conhecimentos técnicos, tecnológicos, mas não tem a densidade historiográfica que um tipo de projeto como esse precisa, ou mesmo a assertividade, entre aspas, né, pedagógica, a sensibilidade pedagógica para desenvolver um projeto como esse. Então, vocês têm os dois, vocês têm a historiografia, a pesquisa, o embasamento, a leitura, as fontes, e vocês têm também a formação pedagógica para isso, né? Então, que a gente, volta a dizer, pense nisso, inclusive, como possibilidades reais e concretas de trabalho. Certo? Estou aí à disposição para ouvir, ou perguntas, ou comentários, ou o que vocês queiram falar sobre o tema que nos une hoje. Gente, pode falar, porque a gente ainda tem um tempinho. Vocês depois começam a falar, escrevem um monte de coisa aí, mas pode falar. Ou então, até para agradecer a professora que veio e ouviu vocês também. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer de verdade, tanto a professora Daniela quanto a professora Marcela. Foi muito bom, de verdade, foi muito bom vir aqui saber, quando a professora Marcela trouxe, né, essas outras ideias, né, que a gente acabou, não deixando de falar, né, mas acabou compondo também toda essa questão que envolve o trabalho. Eu acho que foi muito bom, ampliou mais ainda a nossa visão, né, de como a gente pode colocar esse trabalho em prática, na prática real, né? Eu acho que faltou na gente, quando a gente estava fazendo o trabalho, uma questão da gente pensar mais além, né? E esse incentivo a gente teve aqui hoje, né? Tanto da professora Daniela quanto da professora Marcela, né? E eu acho que isso foi muito legal. Eu acho que a gente ficou mais confiante, com certeza. Eu acho que isso não tem como tirar das explicações da professora Marcela. Eu acho que tudo ficou mais claro e a gente, com certeza,
vai divulgar, a gente vai tentar colocar em outros locais também, porque isso vai agregar muito para a gente. Então, eu tenho que agradecer de verdade pela explicação, pela forma como você tratou o trabalho, a forma como você viu, a forma como você se direcionou direcionou as palavras para a gente. Eu acho que tudo isso foi muito legal, foi muito bom, demais, 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 e eu tô sem palavras disso. Eu tenho que agradecer mesmo, de verdade, eu tenho que agradecer muito, muito obrigado, de verdade. E que a gente coloque isso para frente, né, Demetrios? Porque, como eu falei, a Dani, a gente os professores, de uma forma geral, estão de passagem na vida de vocês. Então, que a gente leve esse modelo de universidade menos verticalizada e mais horizontal, de uma troca respeitosa, de igual para igual. Todos nós aqui temos as nossas histórias de vida, temos as nossas superações, temos os nossos dramas, né? Como eu até falei em relação ao jogo, quando a gente olha para os sujeitos históricos, uma atitude respeitosa a essas histórias e memórias, e questiona isso também, mas que a gente consiga colocar esse modelo para frente, porque a gente critica muito a universidade, porque a academia, esse espaço de ego, beleza, mas você também é academia, eu também sou academia, nós também somos a escola, ou seremos as escolas. Então, muita coisa está na nossa mão, sim, para a gente fazer diferença. Então, compartilhar texto, compartilhar experiências, né? Não nessa ideia da competitividade, que é até algo que os jogos trazem muito, um contra o outro, mas um com o outro, porque somando esforços a gente sabe que a gente tem ideias que talvez sozinha eu não tivesse, né? Quando eu mostro esse livro tem a autoria e tem a criatividade de crianças de 6º ano, e eu sozinha não ia ter esses insights, não ia ter essa abertura dessa criação. Então, estar em contato com pessoas mais novas do que a gente, mais velhas do que a gente, que também tem ali uma bagagem acumulada, ter esse ouvido sensível para a gente escutar essas histórias, a Dani que trabalhou ali com história oral, a gente escutar essas narrativas e transformar isso em algo para a nossa área de pesquisa, para a nossa área de atuação. Essa escuta sensível, ter olhos de ver, né, olhar para o mundo que nos cerca e questionar esse mundo, mas também deixar a marca do que a gente pode contribuir para fazer diferença. Então, acho que vocês a gente está sempre no lugar certo, na hora certa, e que bom que a gente conseguiu ter essa sexta, né? Estamos aqui juntos nesse encontro para ser algo mesmo para renovar aí a nossa vontade, a nossa gana, né? De poder fazer algo de bacana, algo de interessante, algo que propicia essa visão crítica de mundo, né? Essa leitura crítica do mundo que o Paulo Freire falava, sempre com base na nossa curiosidade epistemológica, a expressão dele também é muito desenvolvida e aguçada, né? Que essa curiosidade de conhecer e de buscar sempre impulsione novos e bons projetos na prática de professores de vocês e de pesquisadores que já são. Vocês não precisam estar formados ou terem títulos de mestres e doutores para serem pesquisadores já com uma base consolidada. Eu acho que isso é processo, isso é necessário no mundo que a gente está, mas você já tem muita coisa para dizer. Marcela, isso é processo, né? A gente, quando está na graduação, acha que um momento vai fechar. Não vai fechar, gente. Isso é um processo. E ontem o Flávio, de novo, né, que é o meu grande... Eu digo que o Flávio, ele foi uma grande referência na minha formação. Você foi aluna dele também, Marcela? Não, foi uma grande referência, eu sempre falo isso, uma grande referência na minha formação. E ontem, eu procuro sempre acompanhar quando ele fala, e ontem ele falou, né? O historiador, ele sempre tem que estar inquieto, né? E é isso que, às vezes, eu sou extremamente inquieta, mas eu sou meio estourada, assim, né? Eu sou inquieta e vou, assim, o meu afeto, ele não chega calmo, né? Mas ele não chega calmo, mas ele chega, né? Porque eu não consigo me tornar indiferente a alguma coisa, né? Então, e vendo assim o desenrolar de cada um dos trabalhos, sabe?
de todas as vezes que a gente sentou, conversou, de todos eles, né, esse é o terceiro e eu conheço os outros, eu vejo como eles, né, se sentiam inseguros no início e como eles estão, como eles enriqueceram e que para mim, e como eles me ensinaram, né, porque o tempo todo, na verdade, quem está mais aprendendo sou eu, né, a ver os limites, tipo, se fosse uma Daniela Pistola, né, ia chegar e ia tirar Farquhar, ia tirar o Jonatas Pedrosa, ia tirar tudo. Aí você começa a ver que não pode tirar, tem que ser alguma coisa que tem que ficar, né? Porque você tem que também ouvir o que é importante para eles, pensar em novos, né? Isso tudo eu também vou aprendendo a me acomodar nesses espaços, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande mesmo. Eu agradeço de novo demais a Marcela, muito obrigada, não só por vir até aqui, né, online, mas pelos conselhos, né, pelas trocas que a gente tem tido, pelo trabalho maravilhoso que é o Bate-Papo Ensino de História, que eu acho que não só comigo, né, mas eu acho que também foi utilizado em várias outras universidades como apoio, principalmente nesse momento de pandemia, né, que os alunos, que a gente está muito cansado mesmo, né, eu sei que eles também estão. Eles assistiram você no bate-papo, o que acharam? Oi? Eu queria saber se eles assistiram o programa que você falou. Não, falei que não, que eles já me aguentavam demais, eu falei que não precisava. Falei, não, engraçado que isso é uma outra questão, porque o que envolvia a Lei 10.639, eu coloquei a Lívia, né? E a gente chegou a discutir o texto da Lívia, mas nas temáticas, nenhum deles escolheu a temática de história da África ou afrodescendente. Isso é um outro dado. Ele acaba aparecendo aqui no trabalho deles dos jogos com relação aos barbadianos, né? Mas, né, e que tem, não é nem dos africanos do Brasil, quer dizer, como é que a gente vai pensar como é que é a história afro dos barbadianos, entendeu? Já cria uma outra questão, né? De quem são esses sujeitos, de onde eles vieram, que eu pensei, vocês também têm que pensar como que eles, de quem que era a colônia da Inglaterra, mas é aqui da América, mas está envolvida no tráfico, então vocês estão pensando numa história atlântica, que como que eles chegaram lá e como que eles vieram para cá, entendeu? Então já cruza o Atlântico e a gente consegue chegar na África. Vai lá olhar no Slave Trade que a gente vai ver vários desembarques lá no Caribe, né? Mas enfim, aí eram questões que iam aparecendo, né? E que a gente foi discutindo cada vez mais. Mas eu estou muito feliz com eles e é isso. E eles na verdade, quem mais aprende com todo esse processo sou eu. Que mais que quem quer falar? Eu gostaria novamente, né, de agradecer, como o Demetrio falou, a Dani, e agora a Marcela, né, que desde os últimos 14 dias, né, desde quando, de certa forma, foi marcado essa exposição, a gente já ficou meio ansioso, né, a gente já, como o José disse, eu tenho quase certeza que eu já conheço a Marcela do lugar, né, mas porque a gente, durante esses 14 dias... até o lápis dela. Né, a gente ficou nesse período aqui meio ansioso, com quase pai da família. Camila, por livre e espontânea pressão, porque eu tenho uma preguiça insana de atualizar curricular, mas eu precisei. Atualizei. Então, é isso, só agradecer mesmo, e foi um trabalho bem gratificante, e é isso. Eu também acho que pode pensar e colocar, né? Imagina um tabuleiro só com os grupos indígenas de Rondônia, né? Um tabuleiro, né, com todos esses. Eu acho que é ótimo. E, enfim, parabéns ao grupo, de verdade. E é isso. Marcela, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada mesmo. E olha, quando eles falaram assim para mim, meu coração derreteu, história vista de baixo, que eu parei, eu vou chorar aqui, né? Mas fiquei muito emocionada.
Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigada também por todos e todas estarem aqui, não só cumprindo uma obrigatoriedade da disciplina, mas estarem aqui de coração aberto, sorrindo, né, leves. Obrigada também aos comentários, ao incentivo da continuidade do bate-papo. Realmente não é um projeto fácil, vocês podem imaginar, né, que criar algo, e não só criar, mas manter o padrão, manter ali a disciplina, né, o horário, o tempo, a divulgação, enfim, é um negócio que dá bastante trabalho. É feito dentro de uma universidade pública, então eu não ganho nada remunerado, é tudo ali por acreditar no espaço da universidade, é um projeto que é para ter um alcance mesmo fora dos muros da academia. Então, muito obrigada e fico de verdade feliz, vou inclusive repassar esse encontro de hoje para a professora Vitória, que está junta, né, coordena também junto comigo o projeto. E agradecer a vocês, né? Porque ele só faz sentido mesmo quando ele contribui na vida de alguém. Então, que bom que ele está chegando aí nesse Brasil gigante que a gente tem. E que é isso, vamos continuar em contato. Já estou aqui com o Instagram aberto, vários colegas já adicionando, e vamos trocando outros momentos, em outras formações, em outros espaços e na vida como um todo. Muito obrigada, professora Daniela, pela sua, Dani, pessoa bem querida, admiro muito a tua energia, assim, acho que você é uma pessoa com muita energia, com muita criação, uma capacidade de criar, de ousar também, de colocar projetos, de materializar, porque muita gente tem muitas ideias, mas poucas são aqui, botam a mão na massa e bancam isso e falam, eu vou fazer e vai dar certo. Então, aproveitem bastante a professora Daniela, ela tem muita bagagem, eu não sei quanto ela fala dela, mas ela tem muita vivência aqui na Federal Fluminense, já participou de muitos projetos, já materializou muita coisa. Então, assim, aproveitem ela, porque ela tem muito para somar aí na vida e na formação de vocês. É a loucura, né, Marcela? Uma loucura que me leva nesses negócios. Assim, 15 meses isolada, eu virei escrava de bicho, de gato, de cachorro, que eu já estou aqui me mandando em mim. Então, a loucura, mas é a loucura que eu acho que às vezes eu sou desesperada, mas eu vou fazendo. Assim, eu acho que o momento que eu não me afetar né, que eu não me tornar indiferente, e aí que aí eu perdi tudo. E aí eu estava lendo agora, só para encerrar, né? Agora eu estava lendo o Paulo Freire essa semana, né, o Pedagogia do Oprimido, e aí eu pensei no projeto deles, né, o quanto a partir do projeto deles, eles também poderiam pensar com os alunos de quem são os personagens, de repente, da turma, que eles acham importantes. E aí eles vão criando novos jogos, de repente, de novos sujeitos, né, que atendam aquela escola especificamente, né, também consultar os alunos quem eles acham importantes que é nessa história de Rondônia. Então, assim, os desdobramentos são milhões de desdobramentos que são possíveis. Então, agradeço de novo, demais. Alguém que não está no grupo também, se quiser falar, gente, pode falar. Matheus, quer fazer aqui, para falar com a professora, o teu podcast? Fala para ela qual é o teu. Então, não ia falar muito não, mas junto com a Camila, o Demetrios, que eles têm um podcast História Hoje, eu e a Vanessa, a gente tem o Pop História, que é um podcast para falar de cultura pop e história. Fazendo mexer aqui. Mas a gente também surgiu da mesma ideia do Demetrios, Camila, e a gente também fala de vários assuntos relacionados à história, cultura pop e entre outros. Mas a gente também tenta sempre olhar nesse intuito acadêmico da história, e a gente toca para frente, né? Começou como um projeto do curso e agora tocou para frente. É isso, Marcela. Obrigada. Eu vou encerrando a gravação. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que está dito, está bem consolidado tudo que conversamos, e o legal da gravação é que fica registrado, né? Caso a gente queira em algum momento voltar aos comentários que foram feitos aqui,
talvez desdobramentos futuros e bem futuros mesmo, quando vocês estiverem atuando aí na sala de aula, que a gente possa registrado aqui esse 14/5/2021, né, Du? A página do Nupan eu uso mesmo como repositório, mais para deixar guardado as coisas que a gente faz. Então, a primeira experiência aqui de seminário interno, estou muito feliz com todo mundo que topa vir aqui conversar com os meus alunos, e eu acho que a primeira experiência de vocês também apresentando diretamente para alguém, ou não é? É a primeira experiência deles, viu? Então, começaram em alto nível, tá bom? Muito obrigada, eu vou parando aqui, muito obrigada. Ai, meu Deus, interromper a gravação.